Esse artista que eu estou usando como pano de fundo nessa apresentação chama-se Kagaya. E ele tem várias representações mágicas e astrológicas extremamente interessantes. Esta representação é uma representação do signo de Áries. Ele enfatiza crianças. E Áries tem muito a ver com essa questão de criança. Mas eu vou colocar isso sob uma outra perspectiva. Antes da gente começar a falar do ingresso propriamente dito. Observa bem este símbolo de Áries. Eu gostaria que você viajasse na maionese junto comigo. Eu vou transmitir para você uma informação que eu dou aos meus alunos, direto e reto. Então, se você é um ex-aluno meu, um aluno meu, aluna ou ex-aluna, você com toda certeza já me ouviu falando isso. Que o símbolo de Áries, que normalmente é associado a um carneiro, né, é uma tremenda enganação, vamos assim dizer. É uma vestimenta, uma roupagem, para disfarçar um conhecimento ainda maior. Não está errado, deixa eu colocar isso bem claro, né? Mas Áries representa muito mais do que só um carneiro. Né? Feche um pouquinho os seus olhos, como se você estivesse olhando uma obra de arte, e olha para esse símbolo de Áries, que eu botei grandão aqui só para você ver. Ele representa as duas trompas, né? Com os ovários não estão representados, mas representam as duas trompas e que levam para o útero e, por extensão, depois ao colo e à vagina. Então, essa região onde o útero, propriamente dito, ainda está contraído, está representado com esse símbolo de Áries. Né? Mas é por onde o espermatozoide passa, tá? Porque o espermatozoide encontra o óvulo na trompa, tá? Ali na beiradinha. Veja, e já começa com uma competição, que é algo ariano. Tá? É 1 contra 1,5 milhão. Tá? Aquele um espermatozoide que encontra aquele um óvulo, ele é um vencedor. Então a gente já nasce como vencedor. Está direto, você já está sabendo dessa história. Tá? Então esse símbolo de Áries, ele representa, tá, exatamente essa primeira vitória, o fecundar, o germinar. Na natureza, você sabe que ele representa, no hemisfério norte, porque os signos têm associação com as estações do ano, do hemisfério norte. Ele representa exatamente esse processo da primavera, do surgimento das flores, né, do acasalamento. Ele representa a polinização. Né? Nada mais correto do que estar associando a este signo. O óvulo fecundado é representado por touro, né, que desce através de Gêmeos. Gêmeos é um canal, Gêmeos é uma passagem, né, é uma travessia, né, é um corredor, para depois a gente vir nos signos de Câncer, e aí sim ocorre o restante da gestação. Por incrível que pareça, tá, o signo de Leão, que está na outra ponta, e que é o que resume essa história, porque essa história só vale para os primeiros 5 signos, e existe uma razão para isso. Os 2 signos onde o Sol tem algum governo, então, em Leão ele governa, em Áries ele se exalta, em Leão a gente tem o auge do verão, o calor em sua total radiância, e a gente tem em Áries, a gente tem o degelo, a gente tem o reinício do calor, principalmente ali em torno do dia do 19º dia depois que começou a estação. Tá? Então, essas são as primeiras ideias com relação a Áries, para você levar em conta quando a gente fala desse ingresso do Sol em Áries, a importância do signo, desse início, desse ponto vernal, representado pelo signo de Áries. Tá? Vamos estender um pouquinho mais. Tá? Esse ingresso do Sol em Áries, que hoje a gente faz de uma forma automática, não é algo que nasceu com a astrologia. Se você consultar os livros de astrologia mais antigos, quando eu falo mais antigos, eu falo Ptolomeu ou anteriores, né, onde a preocupação com a astrologia mundial era muito maior do que hoje. O número de conhecimento associado à astrologia mundial era muito maior, muito mais extenso. Os métodos, apesar de serem mais enxutos, eram inclusive mais precisos.
Eles falavam muito que a gente deveria perseguir o tal do mapa do mundo, o mapa que deu partida a tudo isso, como se fosse uma espécie de um mapa natal inicial, né? Honestamente, isso é algo, assim, perseguir um objetivo utópico. Não há isso, tá? Não existe isso, tá? É muito complicado você perseguir isso no âmbito da astrologia. E se você for pesquisar na internet, tem um site que não é a banda, tá? É um site de físicos onde você chamado Electric Universe, né? Eles fazem pesquisas de fluxos de eletricidade no universo, né? Tem várias outras pesquisas aí associadas ao estudo de Willis-Costa, que eles juntaram as duas coisas, chegaram a algumas conclusões, né? Então é um grupo de físicos que tem um canal no YouTube. Com aquele canal do YouTube você esquece esse papo, tá? De você encontrar um mapa zero, um ponto de partida para o mundo, um mapa do mundo, né? A discussão e o emprego de forma comum, de forma corrente, talvez pudesse ser empregado antes, mas de forma corrente, do ingresso do Sol em Áries, se dá principalmente a partir do momento que a astrologia já ingressada na Europa, ela se consolida na Europa, em algum momento entre o final do século XVII, a segunda metade do século XVII, e ao longo do século XVIII. Nessa época é que o uso do ingresso do Sol em Áries se consolida. A gente precisa tomar alguns cuidados que os astrólogos contemporâneos esquecem, tá? Porque o ingresso do Sol em Áries, ele acontece, tá, em algum ponto do nosso planeta. No Equador, óbvio, porque ele representa o cruzamento da eclíptica com o Equador, né, quando o Sol está exatamente em cima desse zero de Áries, cruzando o Equador. Ele pode se dar em cima do Pacífico, pode se dar em cima do Atlântico, pode se dar acima de algum ponto da América do Sul, em algum ponto da África, não vai se dar em algum ponto em cima da Europa ou da América, tá? Porque ele tem que correr necessariamente sobre o Equador, tá? Mas em algum lugar do nosso planeta tem, pensando em graus apenas, tem 360 possibilidades de onde este ingresso do Sol em Áries pode ocorrer. Mas o que acontece? Né? Dependendo de onde você estiver, esse ingresso do Sol em Áries pode acontecer de dia, de noite, e pode resultar em diferentes ascendentes. Então, o ingresso do Sol em Áries, obtido, por exemplo, para Brasília, vai dar um ascendente XY. Mas aquele mesmo ingresso do Sol em Áries, obtido para Berlim, para Pequim, vai trazer um outro ascendente. Então, eu, Henrique, no estudo do ingresso do Sol em Áries, eu tenho duas metodologias de fazer. E eu, de fato, quando eu estudo, eu concilio as duas metodologias. Né? Eu costumo forçar, e os programas de astrologia permitem isso, tá? Eu procuro forçar que o zero de Áries esteja no meio do céu e uso casas iguais. O que resulta num ascendente necessariamente em Câncer. Não quer dizer que aquele seja o ascendente do mapa, tá? É só uma maneira de representar o céu. Para não causar confusão com vocês, primeiro mapa que eu vou representar do ingresso do Sol em Áries, não tem casas, não tem ascendente. Então eu não vou utilizar essa referência. E eu tenho certeza que eu vou trazer várias informações interessantes, eu não vou me estender, então isso não é um clipe longo, né? Eu quero apenas colocar algumas ideias para nós refletirmos, você, eu e quem estiver assistindo, né? E você pode comentar, tem o espaço para comentários, né? Põe o joinha se você achou que foi legal, né? Se você discorda, escreve lá nos comentários, tá? Eu não apago o comentário. Eu modero o palavrão sem sombra de dúvida, tá? Mas mesmo as discordâncias eu vou lá e eu vou conversar de forma educada, de forma polida. Eu tento ser educado, tento não, eu sou educado e polido com todo mundo, né? Eu acho que educação e respeito são fundamentais, né? Então eu ofereço já de antemão a minha educação e o meu respeito e espero que você seja igual comigo, se não concordar. Não vou brigar contigo. Vamos discutir. Você pode estar certo, pode ter sido algo que eu realmente não tenha dado importância. Eu não vou fazer estudo profundo, já estou falando de antemão. Vou só avaliar
alguns pontos que eu acho que valem a pena. Tá? E estudo de eclipses, eu não vou incluir estudo de eclipses, eu vou colocar só algumas ideias. Existem 2 eclipses acontecendo esse ano. Os eclipses são importantes, mas eles vão entrar numa outra categoria interpretativa que eu não vou incluir na história do mapa de ingresso. Tá? Na verdade, no estudo de astrologia mundial, os mapas dos eclipses são os mais importantes, tá? Porque eles indicam períodos maiores. Então a gente observa sempre o período maior, período menor, período menor, período menor. Então o maior período é sempre a série de eclipses, que tem 13 séculos, é um período mais longo. Aí depois você olha o ciclo das grandes conjunções, que é um ciclo grande de 800 anos, e dentro dele mais 4 de 200, e depois você vai olhar os mapas do ingresso. Tá? Então, e aqui, nós estamos na era de reduzir informação, eu vou tratar exclusivamente de alguns tópicos do mapa do ingresso, num primeiro momento de uma forma generalizada, e num segundo momento eu vou tratar de o que a gente pode esperar em termos de Brasil. A grande vantagem de você organizar os astros nesse formato é que às vezes você percebe algumas coisas que talvez não chamassem a atenção se você usasse outro tipo de representação. Então, o ingresso do Sol em Áries, considerando uma hora de Brasília, a hora do fuso 3, acontece às 18h24, né? Então, é um final de tarde, início de noite, é uma hora de crepúsculo. Isso corresponderia a um ascendente oposto, se você fosse tratar com esse papo de ascendente. Tá? Mas isso para o Brasil, porque 18 e 24, né, vai corresponder a 21 e 24 lá na Inglaterra. 21 e 24, o Sol está abaixo do horizonte. O Sol está ali, no meio da segunda casa. Se você considerar um pouquinho lá para a Rússia, o Sol já está no fundo do céu. Então você vê como é que já mudam as casas. Então, se você quiser fazer uma interpretação, se você quiser fazer uma interpretação um pouquinho mais apurada, né, e ampla das ações, influências universais, como diz Morin, você precisa excluir as casas, para depois incluí-las. E aí, você vai precisar usar Ptolomeu para saber que casas você vai incluir. Quando você observa dessa forma, a primeira coisa que chama atenção, pelo menos a mim chamou, né, a primeira coisa que eu olho é sempre Sol e Lua. Sempre, direto e reto. Né? Então, a Lua está numa conjunção aplicativa com o Sol. É longe? Tá. Mas é quase uma Lua nova. Quase uma Lua nova. Tá? No céu, se você fosse olhar de fato, essa distância que a Lua se encontra, você não a veria a olho nu. Talvez com um bom binóculo, né? Talvez você conseguisse enxergar um telescópio e você pudesse uma lente corada, talvez você conseguisse enxergar. Não é o aumento, tá? Mas é que a Lua está muito próximo do Sol. Ela está numa distância aproximada de 12 graus do Sol. E essa distância você visualmente não vê, porque aquela aura de brilho do Sol é de 15 graus para um lado e para o outro, é o raio, é de 15 graus. Então a Lua já está dentro, ela está convulsa, como a gente diz. Então você não vai estar vendo a Lua. Então você tem uma Lua nova que você não vê a Lua. Uma quase Lua nova, é uma Lua minguante. Tá? Uma Lua minguante sempre fala de finalizações. Só que você não está vendo o que está acabando. Então a primeira ideia desse ingresso do Sol em Áries, que fala de novidades, é que tem coisas terminando e que tem coisas acabando e que você não está vendo. E que coisas são essas? São justamente as coisas de Júpiter, porque Júpiter é o dispositor da Lua. Júpiter, neste ano de 2023, ele vai sair do signo de Áries, meio de maio, vai entrar no signo de Touro, vai retrogradar e vai até o início do ano que vem ainda no signo de Touro. Automaticamente você pensa em negócios, automaticamente você pensa em comida, automaticamente você pensa em preservação dos recursos naturais, automaticamente você pensa em
vários tipos de commodities, não todas, porque as commodities, as mais importantes, também estão à disposição de Júpiter, que é o Saturno. Então, os minérios, principalmente, estão representados por esse Saturno. E esse Saturno, ele está fazendo aspecto com Vênus, domiciliada em Touro, conjunta com o nodo norte. O nodo norte, os nodos, eles são pontos de transformação. A transformação que vem através do nodo norte, ela é mais suave, porque você tem como estar controlando. Você tem como participar ou interferir nas mudanças de forma consciente, que não acontece com o nodo sul, onde as coisas lhe são tomadas, lhe são tiradas. Então, basicamente, o ingresso do Sol em Áries, ele fala em tirar, em remover. O próprio Marte, como sendo o astro que está sozinho de estudo, tá? Ele está fora do bando. Essa ideia de ele estar fora do bando significa que está todo mundo focado em fazer as coisas acontecerem, ingresso do Sol em Áries, Mercúrio combusto, 2 astros combustos. Então significam situações que a gente não está prestando atenção porque a gente não está vendo. São 2 astros que a gente não está vendo. O astro associado à inteligência, ao intelecto, à mente, né, às habilidades, ao desenvolvimento tecnológico. A gente não está vendo o que está acontecendo. Está surgindo a IA está ocupando tudo. Vai preencher seu espaço, e como está sendo mostrado naquela novela Vai na Fé, ela vai ocupar o seu lugar e você não está nem aí, você está achando tudo ótimo. Que maravilha, porque você acha que você vai curtir a vida porque tem alguém fazendo as coisas para você. Vai. Se você tiver dinheiro, se você perder seu emprego para um IA, como é que você vai pagar o tempo livre que o IA te proporcionou? Você já pensou nisso? Então é esse mundo louco que nós estamos vivendo. Tá? E essa condição, ela está toda representada nesses 2 astros combustos. Nessa finalização de um tempo, né, que na verdade é a primeira tônica desse mapa é o esgotamento dos recursos naturais e as consequências do esgotamento dos recursos naturais, as mudanças climáticas, é a primeira tônica. Né? Aí você vai dizer, mas Henrique, os bancos estão quebrando nos Estados Unidos, agora o Credit Suisse também está quebrando. Isso é consequência de um monte de outras coisas. São consequências que começaram a ser construídas a partir de 1988, mais ou menos, 86, 88, mais ou menos. Você volta nos eclipses, essa história começou a ser construída lá. A economia como nós temos hoje, o monetarismo, não é monetarismo porque não é dinheiro, a gente não tem mais dinheiro, tá? São tudo os truques financeiros, o mercado, como se diz, ele precisou gerar uma série de mecanismos de segurança e hoje os mecanismos de segurança precisaram de outros mecanismos de segurança para segurar, né? Você tem empresas de seguros e empresas de resseguros, mas no mundo financeiro você tem vários switches, vários interruptores, vamos dizer assim, várias chaves, tá? Que permitem você sempre estar seguro correndo riscos. Então você corre risco para você ganhar dinheiro, mas você precisa de uma chave que te dê segurança. E este mapa, ele diz que chegou-se no limite dos riscos. O Júpiter está sem aspecto. Se Júpiter não forma aspecto com ninguém. Então, o mundo dos negócios, representado por Júpiter, está a Deus dará. É uma das informações. Vai ser mais prático, né? Isso é uma construção que tem tanto desse Júpiter como desse Marte. Vai ser muito mais prático, muito mais funcional, tá? Ter um mercado financeiro autorregulado, onde as pessoas individualmente possam estar ganhando dinheiro ou não. Tá? A minha perspectiva com relação ao mundo das finanças de uma forma geral, e principalmente as finanças especulativas, é que é perigoso correr certos riscos, né? Mas certos riscos vão ser muito bem remunerados, mas vão ser tomados adiante. Então nós vamos ter um ano de sustos em termos de mercado financeiro, mas não de uma quebradeira generalizada. Mas no todo a economia
ela vai até metade de outubro, início de novembro, né? Um sobe e desce louco. Então, os cardíacos que se cuidem, se tiver investimento em bolsa, ou se tiver investimento especulativo, fundos de ações, que nós vamos ter boas oportunidades de ganho, sim, mas oportunidades de perdas igualmente grandes, também nós vamos estar lidando com isso. Mas a minha preocupação, de fato, né, e isso para mim está extremamente forte, né, é porque nós já estamos vivendo, vai ser o segundo eclipse sucessivo, que fala dos importantes, não todos, né, que fala justamente das consequências das mudanças climáticas. Eu não falo nem só do aquecimento global, eu quero colocar isso de uma forma mais abrangente. Né? O foco agora são os mares, extremamente biodegradáveis, biodegradados. Né? Fala-se, pelo menos aqui em terra, fala-se exclusivamente dos copinhos plásticos, né, que estão na pobre barriguinha dos peixinhos, mas o buraco é mais embaixo. Os navios são altamente poluentes, descartam o seu lixo diretamente no oceano. A quantidade, aquele óleo diesel marítimo que eles queimam é um óleo diesel da pior qualidade, né, que polui o ar e o mar. Que não é que você acha que cai o resíduo de carbono, né? Pobre do peixinho e do tubarãozinho, ele não vai só engolir o plastiquinho, mas vai engolir também aquele carvão que veio da chaminé dos navios. Mas não se menciona isso, a Globo não fala isso. Tá? Mas nem a Globo, nem a Record, nem a Band, nenhum deles fala disso. Tá? Mas o buraco é mais embaixo. Eu fui da área, eu sei como acontece e acompanho a área, as coisas que têm ainda acontecido nos nossos dias. Acompanho 3, 4 canais e do cuidado que tem. Algumas empresas, inclusive no Brasil, algumas empresas têm tido alguns cuidados muito legais. Várias empresas de offshore que trabalham na costa aqui do Brasil têm se preocupado. Mas na Europa, principalmente, né, e nos Estados Unidos, essa preocupação ela não é tão destacada. Eu já venho falando desde meados do ano passado que eu tenho uma preocupação com enchentes acontecendo no hemisfério norte, em especial na região ali da Bélgica, Países Baixos ali, né, no Netherlands, né, no Nederland, como eles chamam, né, que são os Países Baixos, né, então pega a Bélgica, Holanda, Dinamarca, né, mas uma enchente não do mar, uma enchente do rio, né, chuvas prolongadas, né, não vai acontecer como aqui aconteceu em São Sebastião, que desmoronou, porque não tem morro para desmoronar. Né? Mas a gente vai ver como consequência mais para frente, alguns meses depois, né? Algumas daquelas ilhas baixas que tem ali, tanto na região do canal como ali perto da Bélgica, são ilhas que têm às vezes 30 centímetros acima do nível do mar, elas vão reduzir de tamanho, não necessariamente sumir. Tá? Na economia como um todo, eu vou pensar na economia em alguns aspectos. Tá? Se eu for pensar na questão dos alimentos, tá? E no trânsito de alimentos para existir uma segurança alimentar no mundo, tá? Esse transporte e essa segurança alimentar, eles vão ser bastante prejudicados ao longo desse ano 2023 até março do próximo ano. Tá? Então, é uma commodity que com toda certeza vai subir de preço mais do que já vem subindo. Tá? Então, a partir da invasão da Ucrânia, há cerca de um ano atrás, os preços dos alimentos subiram muito e eles voltaram atrás um pouco, mas eles, de uma forma mais lenta, continuam subindo, vão continuar subindo, por conta dessas duas questões. Nós teremos quebra de safra, né, nos Estados Unidos novamente, tá? Mas o Brasil não vai se beneficiar tanto disso, porque também haverá quebra de safra aqui no Brasil, por razões outras. O agro deixou de ser o número 1 aqui no Brasil. Não sei o que é o número 1 agora no Brasil. Não vou dizer, eu sei, de verdade eu sei, mas eu não vou abrir a boca, porque não é o caso aqui. Tá? Mas o fato é que o agro não é o número 1. Tá? Se o agro fosse o número 1, o Brasil estaria numa situação extremamente confortável nesse período de 2023 e 2024. Tá? Porque em outubro do ano passado, dados
da Forbes, deram que o Brasil era responsável por 44% da segurança alimentar do mundo em outubro do ano passado. Tá? Não sei qual é esse índice agora, né? Mas houve uma redução bastante grande da safra, continua havendo uma redução bastante grande da safra, porque deixou de ser interessante, né? Produzir alimento em tanto volume, porque não há garantia de exportação. Né? E antes havia. Né? Os tratados que o Brasil tinha, a exportação era direto. Né? O Brasil, inclusive, aumentou a sua exportação a partir da guerra da Ucrânia, supriu vários mercados, exportou bastante para a Europa, para os Estados Unidos, né? Até porque houve problemas nos Estados Unidos, e o Brasil conseguiu ocupar bem o espaço, saltou de 33% para 44% em questão de 2 anos. Quebra da safra, diminuição da safra no Brasil, aumento do preço dos alimentos, mas isso aí não precisa nem de bola de cristal para adivinhar, isso é o PIB. A economia. Né? A economia, como eu disse, vem sendo mantida artificialmente desde 86, 88, graças a essas chaves de segurança. Tá? Porém, este ano, a gente vai encontrar assim, ela muito frágil, vulnerável. Tá? Há um período que é um período assim, bastante delicado, que é esse período que vai até meados de agosto. Tá? Durante esse período de meados de agosto, tá? A gente deve ter bastante cautela em fazer qualquer investimento que não seja sólido. Eu vou colocar uma data que ela é em torno, tá? Então é um período que é o mês de junho, mas é a segunda e a terceira semana de junho. É um período para ficar muito esperto com o que acontece no mercado, tá? Porque grandes decisões vão ser tomadas, que talvez você e eu, a gente não fique nem sabendo, com o objetivo de tornar o mercado financeiro mais seguro. Essas medidas é interessante porque lembra que a gente vinha da crise de 2008. A crise de 2008 pegou todo mundo no contrapé, né? Por aqueles bancos de hipoteca que quebraram nos Estados Unidos, né? E na sequência os bancos centrais criaram medidas regulatórias e vinham se equilibrando, porque tudo aquilo deu certo, tá? E a partir daí os governos começaram a desfazer-se dos seus ativos, né? E foram fazendo caixa, né? Então, na Alemanha vendeu a Lufthansa, a Holanda vendeu a KLM, só para citar algumas coisas grandes, tá? O mundo todo passou por essa situação. Foi uma situação, uma condição global, né? Aí veio a pandemia. Na pandemia, o governo teve que pegar esse caixa alto, porque todos os governos, o mundo inteiro, de uma forma geral, estavam capitalizados, tá? Porque eles tinham aprendido a lição de 2008, né? Tinham feito caixa e estavam com reservas financeiras boas. Né? Alguns países melhores do que outros. Aí, na pandemia, primeiro teve que desfazer desse caixa para socorrer instituições, a população de uma forma geral, e vários países, inclusive, recompraram parte dos seus ativos, né? Ou fizeram empréstimos, vamos dizer, interessantes. Mas isso só não aconteceu nesses níveis. Isso foi o nível visível. Tá? Através dos bancos privados, também foi feita uma espécie de um subsídio para os empréstimos públicos. E aí é que está o maior problema. Tá? O nível de endividamento público durante a pandemia aumentou a níveis assim extraordinários e é o principal risco que a gente está enfrentando agora. 2023 pega exatamente esse nível de endividamento público e esses bancos quebrando, tá? Eles não têm uma relação direta com o nível de endividamento público, mas o fato daquele investidor iraquiano não investir no crédito suíço está associado a exatamente isso. Existe uma dívida pública que está começando a se tornar impagável em alguns países e já é impagável em vários. O nível de endividamento público dos Estados Unidos está chegando perto do dobro daquilo que ela tem condições de pagar, que é o impagável. Tá? Agora, por que acontece esse nível de endividamento público nos Estados Unidos? Por conta dos empréstimos que foram feitos a juros subsidiados aos municípios. Se o Banco Central, lá, o Federal Reserve, resolver resgatar essas hipotecas, os municípios quebram e quebra o país.
Se resolver simplesmente não resgatar, mas tornar o seu valor de face, quebra do mesmo jeito. Então há um efeito cascata que de formas diferenciadas ocorre no mundo inteiro. Então recorre-se a artimanhas financeiras de mercado, e é isso que está acontecendo, e aí ganham os privados, tá? Aí tem os fundos de ações, tem a bolsa, enfim. Então o risco, tá? Vamos dizer assim, o sistema financeiro está quebrado. Então está se administrando o sistema financeiro quebrado, tá? Assim, nos estertores. Então, no fundo, a gente está dando sobrevivência ao morto. É isso que está acontecendo no sistema financeiro. Então, investir no sistema financeiro pode ser extremamente interessante para aproveitar brechas. Mas se prepare que se você se desfizer do seu capital na hora errada, a sua perda vai ser muito grande. Então, sim, nós teremos quebra de outros bancos no âmbito do mundo. Tá? Algumas talvez a gente nem vai ficar sabendo, porque não há interesse de divulgar esse tipo de informação. Não sei se você sabia, mas o Japão é o país mais endividado do planeta, tá? E já chegou a 2,2 vezes, tá? O endividamento é 2,2 vezes o PIB do Japão. Tá? E o Japão tem uma poupança, é o país que tem um menor consumo do planeta, né? Com um PIB bastante alto, né? Uma população extremamente elevada, então tem um custo de previdência social extremamente elevado, né? Mas um consumo baixíssimo, né? E uma poupança alta, né? Mas é o dinheiro que é do povo. Enfim, cada país tem a sua particularidade, tá? É um mapa delicado, tá? Mas é um mapa de fim de feira. É um mapa onde as coisas estão terminando. Então a gente tem um ano, a gente tem um período onde as coisas estão concluindo, as coisas estão terminando, as coisas estão encerrando, tá? E a gente não está vendo. A gente tem a Lua, que é justamente Ana Maria da Costa Ribeiro diz que a Lua dá forma àquilo que o Sol cria, que está combusto, está sob os raios, ou está combusta. A gente tem Mercúrio que está combusto. Então a gente não consegue nem se familiarizar, que é o processo lunar, e nem compreender e entender, que é o processo mercuriano. Tá? As duas coisas não acontecem. Tá? O processo, o comprar, o adquirir, é algo que deve ser feito com muita cautela. Esse Vênus, tá? Está se separando de Saturno, né? Fazer estoques talvez seja interessante em alguns momentos, tá? E aí a gente tem que avaliar os trânsitos, tá? Mas sair correndo é complicado. E aí a gente tem a tal da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma coisa totalmente, em termos de mercado, é uma oportunidade, porque é uma oportunidade de gerar dinheiro fácil. Mas é um tiro no pé também, porque quando esta guerra terminar, a gente vai ter uma inflação extremamente alta em vários países, em todos os países que se envolveram nesse conflito, seja de um lado, seja de outro. Papel da China a ver. Não vou incluir nesse clipe não, porque eu tenho muita coisa estudada a respeito da China. Então, eu não gostaria de discutir China no âmbito desse clipe. China ainda tem um desenvolvimento ainda que a gente precisa avaliar 2030 e 2040. Não é algo para agora. Tá? A China está cruzando uma fronteira extremamente interessante. Tá? A China sempre foi, ao longo de toda a sua história, colocada à margem. Foi Marco Polo, de verdade, o grande descobridor da China para o Ocidente. Né? Quando ele trouxe descobertas e invenções, produtos e coisas que na China eram corriqueiras, né? Mas a Europa não conhecia, como, por exemplo, o tal do telescópio. Tá? Enfim, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que isso se desenvolve no mapa do Brasil? Como é que fica isso tudo para o Brasil? Essas sinalizações que eu vinha destacando anteriormente, como é que elas se encaixam quando a gente junta para o mapa do Brasil? Em primeiro lugar, eu uso um mapa do Brasil um pouco diferente. Eu não uso aquele ascendente aquário que o pessoal está acostumado. Não vou discutir sobre isso. Eu tenho outros clipes que eu falo a respeito disso. Já discuti isso em encontros da CNA, do SINAGE, isso deve ter para a internet direto, talvez um artigo de blog, o ajuste de hora desse mapa, eu tenho até na Constelar, deve ainda existir, eu fiz há muito tempo atrás, eu compartilhei o trabalho que eu fiz, mas essas finalizações, esses fim de festa, fim de feira, né, essa xepa, ela está na segunda casa do Brasil. Segunda casa do Brasil significa a receita que o Brasil obtém. A receita que o Brasil obtém, que a nação, o Estado brasileiro
Obtém através dos impostos. E o que eu vou falar vale tanto para governo A como governo B. Então, tanto faz quem ganhou. A gente teria a mesma configuração astrológica. A gente teria exatamente o mesmo problema. E o problema que se apresenta com este Sol e Mercúrio combusto, ali na cúspide da segunda, é problema de arrecadação realmente. Tá? O governo anterior tentou, logo no início do mandato, passar no Congresso uma reforma tributária, e isso não deu certo. Esse governo vai tentar a mesma coisa, não sei o que vai dar, vai ser necessário, provavelmente vão conseguir passar algumas coisas. Existe um projeto que é extremamente interessante, é inteligente, que eu ando acompanhando aí, mas ele funciona, esse projeto funciona se houver circulação de riqueza. E a primeira coisa que nós não vamos conseguir observar é a circulação de riqueza. Então, o problema financeiro do Brasil ocorre porque não há arrecadação. Não há arrecadação porque a arrecadação vai estar baseada em cima de um tal de ICMS, que eles vão mudar o nome do imposto, vão criar um outro imposto, o tal, vão partir, é o IVA, o IVA, e em cima dessa ideia do IVA, ele só funciona se houver efetivamente circulação de riqueza. O que muda basicamente é onde o imposto será cobrado, como ele será cobrado e quem será responsável por ele. Por outro lado, a gente está vendo também um aumento da tributação, não é só nos combustíveis, tá? Mas vários produtos e serviços que estavam isentos ou estavam com as alíquotas baixas, as alíquotas subiram outra vez por conta da voracidade do governo de arrecadar recursos rapidamente. Tá? Isso funciona se a economia do país estiver funcionando. Se a economia do país já vem com 2 a 3 anos lenta, estagnada, devagar, uma baixa arrecadação de impostos, como é o caso do nosso país, é lógico que isso não vai trazer resultados. Essa indicação no mapa ela ainda é comprovada pela oposição que Vênus faz com Marte. Né? Então, o Congresso vai deixar passar parte desses projetos que estão sendo colocados aí, não todos. Então, teremos uma reforma tributária possível e não a necessária. Esse Saturno ascendente, ele vai representar ainda outras coisas que também são importantes a destacar. O governo anterior estava apoiado, estava suportado, inclusive o suporte eleitoral do governo anterior era em cima do agro. O agro vinha, de certa forma, sendo ou estimulado ou subsidiado. O Brasil é um país que tem subsídios, mas comparado com França, principalmente com Inglaterra, Espanha, os subsídios são até baixos, né? São pequenos comparados a esses outros países. E comparados com os Estados Unidos, então o Brasil leva a fama, leva a crítica, mas o subsídio à agricultura no Brasil ele é muito inferior ao subsídio que existe em outros países, porque a produtividade brasileira é muito grande. Porém, esse ano não há estímulo. Na verdade, desde o final do ano passado, não vem ocorrendo mais o mesmo. Final é finalzinho mesmo, dezembro. Os grandes produtores, verificaram que não há mais não há mais interesse em produzir em larga escala, porque os acordos com os mercados consumidores, ou seja, os compradores, eles estão sendo, de uma forma geral, cancelados ou deixados de lado e não estão sendo renovados, porque outros mercados consumidores estão sendo visados. Para quais produtos eu não sei. O que eu estou observando, Henrique, é um loteamento do Brasil, né? Mas principalmente num outro setor. É o setor de commodities. Então, a agroindústria, a agrepop, a agretech, né? Ela no Brasil ela é formidável. Tá? A gente tem uma agroindústria, vamos dizer assim, um agronegócio extremamente bem estruturado, moderno e sustentável. Tá? E até outubro do ano passado, segundo dados do Forbes, o Brasil era responsável por 44% da segurança alimentar do mundo. Ocupava uma posição 2 anos antes de 33%. Com a crise, a invasão da Ucrânia, o Brasil subiu, ele foi aumentando a sua proporção, então ele saltou antes da guerra da Ucrânia estava em 37, com a guerra da Ucrânia aumentou para
44%. É um número bastante grande, porque ele beira a metade, né? E o segundo colocado está longe. O segundo colocado parece que tem exatamente metade disso, tem 22%, e é os Estados Unidos, né? Que é o segundo maior responsável pela segurança alimentar do mundo. Então, o Brasil vai reduzir essa posição, vai dar espaço para outros, e talvez até perca essa primeira colocação. Né? Mas, enfim, né? Esse desmanche, vamos dizer assim, da indústria do agronegócio, está muito bem representada por esse Saturno no ascendente. E vamos observar algo que nós já observamos em governos anteriores, e não falo nem governos de Lula, falo até em governos anteriores ainda, né? Nós estamos vendo uma repetição de algo que veio no período seguinte ao período dos governos militares. E esse Saturno no ascendente, ele mostra, tá? Ele vai cruzar o ascendente agora em março, vai cruzar, depois vai estar nessa região do ascendente por questão da retrogradação e depois ao retorno ao movimento direto, entre os meses eu vou observar isso outra vez, entre os meses de setembro, final de agosto, setembro, e até o iniciozinho de janeiro, você vai estar observando essa interferência, essa ação, perdão, da falta que o agronegócio vai fazer. Então, nós vamos observar um retrocesso do agronegócio, talvez recuperando a sua importância só a partir de 2024. Só a partir, talvez, dos primeiros meses de 2024. Então, esse ano a gente não tem o suporte do agronegócio. No mundo inteiro, os alimentos subiram de preço muito, não só em função da invasão da Ucrânia, mas principalmente em função das consequências da invasão da Ucrânia, a crise energética na Europa, principalmente, que eles já conseguiram dar um jeito da forma com que eles puderam fazer. Não é a forma que a Greta Thunberg gostaria. Porém, enquanto isso, na Batcaverna, o que a gente vai experimentar é que no Brasil, lembra que os preços, assim que teve invasão na Ucrânia, no mês seguinte, os preços dos alimentos subiram uma barbaridade. Eu costumo dar o exemplo do preço do pacote de café, que dobrou de preço. Aí ele baixou outra vez, todos os alimentos vão voltar a subir. Né? O que essa lua minguante desse ingresso do Sol em Áries em relação ao mapa do Brasil está aí representando? Né? Governa a quinta do Brasil, a lua no mapa natal do Brasil está na quarta, e representa exatamente o povo. É um povo povo sofrido, vamos dizer assim, se vira porque é um povo versátil, um povo que dá seu jeito. Enfim, se ele não consegue virar MEI, não consegue abrir sua PJ, ele vai se virar na informalidade, né? Se o povo de bem, porque o povo que não é tão de bem acaba sendo, por conta das vezes da necessidade, não falo nem do caráter, mas falo da necessidade, principalmente esse pessoal que vive na periferia da comunidade, vamos colocar assim, tá? Eu não estou falando mal da comunidade, é só uma forma diferente de estar vivendo ou sobrevivendo, mas esse pessoal vai acabar eventualmente na mão do tráfico. O tráfico vai continuar existindo. Mas, no fundo, qual que é o grande pano de fundo que está por trás de tudo isso? Tá? É que o mundo todo, vai passar esse 23 e parte desse 24 todinho, num processo de empobrecimento. Então, quem era classe média, talvez baixe o seu padrão de vida. Os muito ricos, que terão oportunidade de encontrar as brechas para ganhar dinheiro, talvez enriqueçam mais. Então, aquela pirâmide, né, que lá na época de 1971, quando surgiu a social-democracia, o grande objetivo era reduzir as distâncias sociais
E já em 1991, 10 anos depois, Gilles Lapouge já dizia que a social-democracia foi um grande fracasso, porque ela não atingiu seu principal objetivo, que era reduzir a desigualdade social. Neste período de 23 e 24, nós teremos um abismo ainda maior entre, eu não vou falar nem os dois extremos, entre os dois vizinhos dessa pirâmide social. Né? Nós teremos uma elite que, detendo ainda mais volumes da riqueza mundial, né? Eu vou forçar índices, esses índices não são reais, mas nós vamos ter 97% dos recursos, o acesso aos recursos, sendo utilizados ou despendidos por 3% da população mundial, e 97% da população mundial fazendo uso dos 3% restantes. Vai ser mais ou menos algo assim. Eu estou forçando uma situação, esses números não são reais, preste bem atenção. Tá? Mas a minha perspectiva, tanto para o mapa mundial como para o mapa do Brasil, não são as melhores. O Brasil, eu estou percebendo falta de recursos, então lá fora vão continuar existindo investimentos. Mas os investimentos são investimentos de extremo risco, como eu tinha colocado. Tá? Então essa quebradeira de banco e tudo mais, ela não vai afetar no Brasil, não porque o Brasil esteja melhor estruturado, é porque o Brasil está na periferia. Então, o volume da nossa Bolsa de Valores é muito pequeno comparado com a Bolsa de Londres, a Bolsa de Tóquio ou a Bolsa de Nova York. Tá? É muito inferior. Tá? Então, isso é marola que acontece lá fora, tá? Assusta, mas não vai trazer consequência para nós. Os problemas que nós vamos enfrentar aqui no Brasil são problemas brasileiros, são problemas de caixa, são problemas que já se arrastam, né? Mas que a minha expectativa em função deste ingresso do Sol em Áries é que a impressão que se tem é que intelectualmente não se consegue perceber uma solução, esse Mercúrio combusto. Nós estamos no fim de uma era, em termos de Brasil, tá? E há uma tendência a perpetuar essa era, quando ela de fato já terminou. Tá? Existe uma necessidade do novo, e nós não teremos essa necessidade, esse novo tão cedo. Aí você vai me dizer, mas o ano que vem o ingresso do Sol em Áries vai também cair na segunda casa, mas talvez com uma disposição diferente. Tá? É Ana Maria Costa Ribeiro, que diz, de uma forma assim, fantástica, maravilhosa, inspirada, iluminada, né? Que a Lua dá forma àquilo que o Sol cria. Né? Então a gente tem que observar essa relação da Lua no ingresso, porque é ela que vai dizer o que o Sol vai fazer. Ela que permite, ela que modula aquilo que o Sol, no caso do Brasil, na segunda casa, vai dizer. Então, quando a gente quiser entender se teremos ou não recursos no Brasil, a gente não vai olhar para o Sol, que sempre vai cair na segunda casa do mapa do Brasil. A gente precisa olhar para a Lua. E a Lua está dizendo, olha, acabou. Planejou mal, olhou mal, não consegue enxergar a solução. Né? O Congresso vai administrar mal. O Congresso não está de mãos amarradas, ele está simplesmente dividido. Né? É um Congresso onde todo mundo se conhece, de verdade. Tá? Fala-se de renovação do Congresso, renovação do Congresso, são os mesmos. Né? São basicamente os mesmos, as mesmas pessoas em funções diferentes. Né? E desta vez voltou-se, tá? A tal da velha política, em vez de se colocar pessoas que fossem preparadas, como a gente faz numa empresa, a gente bota uma pessoa preparada para o cargo. Né? Não é isso que a gente está verificando. A gente tem os amigos, os companheiros colocados nos seus devidos lugares. Não vou nem falar de STF, porque Suprema Corte, aqui nesse caso, Júpiter, está sem aspecto, lembra? O Júpiter na segunda está sem aspecto. Ele governa o ascendente, governa o meio do céu. Isso reforça que o governo, com respeito à questão de recursos, com respeito à administração, com respeito a o que fazer do Brasil, está de mãos atadas por conta do Saturno, e mesmo que não estivesse,
Ele não sabe que iniciativa tomar. Tá? Esse é o ponto mais importante. Tá? Mas esse Júpiter no mapa do Brasil, ele ocupa a quarta casa. É o povo, do qual fazemos parte, você, eu, todos nós. Tá? Então, o que a gente tem de fazer é geminianamente a gente tentar se flexibilizar, arrumar outro tipo de solução, se adaptar. É um Júpiter conjunção Lua, uma Lua separativa. Então, a gente se virar da melhor forma possível, né? Independente, o Júpiter do mapa natal faz oposição com o meio do céu, independente do governo que está aí. Tá? A gente se tornar mais autônomo, tá? Em relação ao, ao governo, a todas as esferas de camada de governo que existirem aí. Vão existir problemas, né? Administrativamente ou em termos de gestão, tudo que nós temos em Brasília atualmente é de péssima qualidade, né? É, não dá para a gente esperar alguma solução brilhante. O que a gente tem é uma mídia muito boa, uma propaganda muito boa, né? E é uma propaganda que vende um país maravilhoso, e o incauto, até pelo bombardeio da mídia, vai acabar acreditando. Se você for inteligente, Júpiter ou Lua em Gêmeos, se você for um cara observador, né, e acompanhar com o teu mundo real, tá, um mundo sem picanha, talvez você consiga perceber que o que está sendo retratado lá na mídia da Globo é diferente do que você vai encontrar no supermercado. Tá? Então, mais do que nunca, é importante você estar se planejando, se organizando, olhando em volta, se flexibilizando, porque a característica do povo brasileiro é exatamente esse. Achei uma oportunidade, ótimo, dá para mim, dá para aproveitar, né? Fazer uso dos seus talentos, tá? Porque a ideia é você sair o máximo possível da dependência do governo, porque o que vier de governo nessa gestão, mesmo se fosse outro governo, tá? Não ia servir para você, não ia te promover algum benefício. Então você precisa ser autônomo, independente, tá? E tentar tocar a sua vida, alcançar suas necessidades, aquilo que é importante para você. E eu falo aquilo, o que é suficiente para você, a partir das suas qualidades, dos seus talentos. É lógico que o mapa natal vai ser muito importante para você, uma previsão anual vai ser muito importante para você, uma vez que a astrologia é uma ferramenta ou um instrumento assim maravilhoso para planejamento, tá? Vou pedir para você duas coisas, que você pense exatamente nesse planejamento individual, que para esse período 23, 24 vai ser assim algo fundamental, né? Você saber onde é que você está pisando, você perceber o que é que está encerrando na sua vida, né? Ou o que você precisa deixar para trás na sua vida, né? Porque a tendência maior de todos nós, porque esse mapa serve para todos nós, é a gente não perceber o que deve ser deixado para trás. Até porque a própria natureza humana é dada a apegos, né? Então, principalmente uma previsão anual é algo importante para todos nós, né? E através da astrologia, a visão que você tem é uma visão absolutamente imparcial, né? A gente não vive numa bolha, né? A gente vive dentro de uma estrutura onde acontece uma série de coisas, acontecem as coisas naturais, as coisas do próprio país, e a gente está imerso nisso tudo. Eu já comentei o que vai acontecer no hemisfério norte. Aqui no Brasil, felizmente, eu não tenho esse tipo de problema. Tá? As enchentes do Brasil, né, fazem parte de um processo muito maior que nós já estamos envolvidos. Então vai continuar acontecendo essa chuvarada, tá? Mas elas não vão causar os problemas traumáticos que nós encontramos vamos encontrar na Europa, né? Questão da violência, tá? Essa nós vamos encontrar direto, né? E é bom, vai pegar principalmente não o cara que tem carro blindado, vai pegar o cara que vai para o seu trabalho de patinete elétrico, que vai pegar o cara que vai de corsinha, que vai de bicicleta, vai pegar esse cara, tá? Infelizmente vai pegar justamente o povo
que está batalhando para chegar no seu destino, seja em casa, seja no local de trabalho. Tá? Gostando ou não gostando, por favor, deixe seu comentário ali ao lado. Ponha a setinha do joinha, ou não joinha, não gostei, mas não deixe de comentar. Eu torço, vou repetir isso, eu torço imensamente para que as minhas previsões não estejam assim tão certas, mas infelizmente eu não tenho como estar soltando rojões e fogos de artifício uma situação tão difícil que eu tenho visto tanto para o mundo como para o nosso país. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de me aguentar por esse quase uma hora aí.